Cara, uma vez que você tem um objetivo, um jogo pra ganhar, você tá trabalhando no seu ambiente. Porque ou o seu ambiente, ou você transforma o seu ambiente, ou o seu ambiente transforma. Você vai eventualmente ter que fazer coisas nessa sua nova jornada que são desconfortáveis. Absolutamente desconfortáveis. Que não são. Você não está treinado. E o único jeito que eu descobri de fazer o desconfortável ficar confortável, o difícil ficar fácil, é criando hábitos. E eu vou pedir para a equipe colocar o livro, que para mim é a bíblia de estudo. Eu li esse livro umas 6 ou 7 vezes. Eu li ele tanto que eu fiz meu filho ler esse livro. E comentei com ele. Meu filho, gente, teve uma época que ele estava em homeschooling. Um dos trabalhos dele é fazer um mapa mental desse livro. Inclusive, ensinei meu filho, com 13 anos ele já fala a língua do mapa mental, que é o jeito que eu organizo minhas ideias, né? Se você me segue há muito tempo, você vai ver esse mapa mental o tempo inteiro. E, cara, nesse livro tem muita coisa sobre construção de hábito. Mas eu vou te falar de tudo que eu li, de um cara que já leu trocentas vezes, que leu com um filho, quando meu filho nem sabia ler direito. É o livro que meu filho usava para aprender português. Tem gente que lia os Casinha dos Três Porquinhos, eu lia Hábitos Atômicos, discutia hábitos atômicos com meu filho. Basicamente isso. Imagina ser meu filho. Vai vendo. Mas, então assim, eu coloco isso tudo. Então, de tudo que eu já implementei, de tudo que eu já testei, eu vou te dar 80-20 pro Érico disso que acontece. Então, assim, hábitos. Quanto mais alguma coisa eu faço toda vez, mesmo que aquilo não seja tão agradável de fazer, aquilo fica meio que automático. Escovar dente é uma clássica disso. Tomar banho, para alguns de nós, é uma clássica disso. Várias coisas vão acontecer. Então, o que aconteceu? Eu pegava as coisas que eram um pouco mais desconfortáveis e colocava na minha rotina. Vou te falar para vocês como é a minha rotina hoje durante a gravação dessa parada. Eu acordo, não tem como eu não acordar, tá? Se for de segunda a sexta, eu levo as crianças, preparo as crianças para ir para a escola, deixo as crianças na escola, também é uma parada que tem que ser feita, tá? Eventualmente, depois disso, eu vou treinar. E por que treinar? Né? No caso, quando eu falo treinar, fazer exercício, é a construção de músculo, tá? Vou falar um pouco da minha filosofia mais de saúde, mas eu acredito que a gente tem que fazer alguma coisa que constrói músculo, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, e a gente precisa. Eu não tenho aspirações de ser uma pessoa grande, não sei, basicamente meu objetivo de vida é ser funcional, mesmo na idade mais velha, então eu acredito que eu preciso estar começando a construir músculo aos 40, para eventualmente ter um pouco de funcionalidade quando eu começar a perder músculo de uma maneira mais natural, tá? E, cara, eu não lembro da última vez que eu cheguei e falei, oba, tem CrossFit. Não lembro dessa coisa. Assim, tem horas que eu gosto demais de ir na aula do que menos, mas num processo de, 100 aulas que eu tenho que ir, eventualmente, eu pratico ele de segunda a sexta hoje, eu vou te falar que, 60% das vezes eu acho que eu quero ir. De verdade, oba, eu quero fazer 40%, ou eu fiz uma live, dormi menos, não quero ir, ou fico procrastinando. Mas eu peguei e coloquei alguma coisa que eu tinha que fazer, que eu ia fazer de qualquer jeito, no meu caso, acordar, levar as crianças na escola, e encaixei logo depois do CrossFit. Então, o CrossFit é o treino, né? Então, logo, quando eu tô levando filhos na escola, depois que eu faço isso, é automático, eu não penso, será que eu faço CrossFit? Eu simplesmente faço. Porque eu condicionei o meu cérebro a associar a prática do cross com a prática que eu tinha que fazer de qualquer jeito. Essa associação me deu muita leveza em participar. Depois de um tempo de fazer o cross, eu associei uma outra prática que eu queria levar mais a sério, que é o surf. Eu tenho um barquinho, depois eu peço para a equipe colocar umas edições aí do que eu faço, e eu pratico surf no lago. E eu queria praticar o surf todo dia. Mas eu vou te falar, quando você tem uma coisa para fazer, um lançamento para fazer, uma equipe para fazer, aquelas coisas que vão acontecendo, o surf sempre vai virar menos prioridade. E eu falei, eu quero fazer 20 minutos por dia. 20 minutos por dia de onda, dessa onda aí que você está vendo. Às vezes com uma prancha normal, às vezes com foil, que é essa prancha que levita, a equipe vai colocar na edição. E eu queria fazer 20 minutos por dia. E eu sabia que se eu não colocasse isso na minha rotina, eu não ia fazer. Logo, eu encaixei isso logo depois do CrossFit. Como é que você consegue fazer isso tudo? Cara, hoje em dia eu construí uma empresa que eu consigo fazer isso. Não foi sempre assim, mas eventualmente coloquei na minha rotina. Eventualmente eu chego em casa, vou comer, e aí minhas reuniões começam a 1 hora.
Então, de 1h a mais ou menos às 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, eu tenho na minha rotina de ter reunião com a minha equipe. Hoje, meu papel na minha empresa é mais estratégico, é menos operacional, naturalmente, pela maturidade da minha empresa. E a equipe sabe que eles têm aquele tempo para buscar reuniões comigo e eu decidir coisas, basicamente. Decidir ou aconselhar. E, velho, se não tá na minha rotina, não acontece. Eu dar um exemplo que uma coisa que não tá na minha rotina, que eu quero que esteja, mas eu não coloquei na rotina. No final do evento que eu faço no final do ano, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. De repente tem até um vídeo aí de eu cantando aí. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas eu posso aceitar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E vou te falar uma coisa, todo ano é a mesma coisa. Eu vou lá, canto, me empolgo bastante, tô com a minha audiência, canto. No dia seguinte eu escuto o que eu cantei e, dá uma dorzinha. Aquela desafinação, e todo ano, depois do negócio, eu falo, cara, eu vou aprender a cantar. Falei isso ano passado. E eu falei, esse ano vai, eu tenho 5 anos para aprender a cantar. Lembra, eu pratico aquilo que eu tô falando para vocês, não porque deve ser o que vocês falam, mas é basicamente parte do meu DNA, isso. Só que eu não coloquei na minha rotina nesse exato dia. E eu sei que tudo que eu tenho que fazer é colocar na minha rotina. Se eu não colocar na minha rotina, e nesse momento eu não coloquei, mas vai entrar. Porque eu tenho 5 anos para aprender esse jogo, eu não quero aprender esse jogo nos 45 do segundo tempo. Então, eventualmente, vai acontecer. Eu vou cantar bem. Eu não sei se eu vou ser o melhor cantor do mundo, mas eu vou cantar no nível de performance que eu, pelo menos, assim, eu não estou interessado no jeito que as pessoas acham como eu devo ser. Eu só estou interessado no jeito que eu acho que como eu devo ser. O meu físico, eu não estou me lixando para como as pessoas veem. Eu estou me lixando para o que eu penso sobre mim. Basicamente, é um pouco do Érico, assim. Eu não faço isso para agradar as pessoas. Eu acredito que eu não faço isso para agradar as pessoas. Eu faço isso para agradar o Érico mesmo. Eu tenho... Então, assim, esse projeto... E por que não tá funcionando? Porque não tá na minha rotina. Na época que eu estava começando, fazer conteúdo era difícil. Por quê? Porque não estava na minha rotina. Eventualmente, eu coloco na minha rotina. Eu comecei a fazer conteúdo em jejum. Na época, eu lembro do meu projeto de fazer conteúdo em jejum. Por que em jejum? Eu tinha uma coisa que eu ia fazer de qualquer jeito todo dia, que era tomar café da manhã, e eu coloquei isso antes do café da manhã sempre para eu gravar um vídeo, ou gravar um conteúdo. Fiz um projeto de 365 dias de vídeo, fiz 2 desses projetos para mim de 365 dias, fazendo isso todo dia, me forçando a fazer isso todo dia. E você vai lá no YouTube, digita Érico 365, você vai ver esses vídeos, 365 vídeos, vídeo de YouTube, né? Depois eu fiz um projeto de 365 áudios no Telegram, também completei esse projeto de 365 áudios no Telegram. E, basicamente, o que eu faço é colocar na minha rotina. Se não tá na minha rotina, ele não existe. E eu nem fico me culpando. Não foi isso, não foi aquilo. Ai, meu Deus, o Érico é certo, o Érico é errado. Não. É um erro estratégico. Se não tá na minha rotina, não acontece. E tem rotinas minhas que são diárias. Essa é a melhor rotina que tem, porque você faz todo dia, então é fácil de lembrar. Tem rotinas que são semanais, que é a mais difícil, cara. É mais fácil fazer todo dia do que fazer 3 vezes por semana, na minha opinião. Então, se eu tivesse que fazer uma rotina de exercício 3 vezes por semana, ia ser mentalmente muito mais difícil do que fazer todo dia. Então, por exemplo, no caso do exercício, eu tenho um programa de treinamento que me permite treinar todo dia. Então, tem uns dias que eu tenho que pegar mais leve, tem uns dias que eu tenho que pegar mais pesado, mas o design estratégico é esse, é todo dia. O resumo da ópera para você. Quer ficar bom de alguma coisa? O livro de mecânica de desenvolvimento pessoal que eu mais recomendo hoje, no momento que eu estou gravando isso, é o Hábitos Atômicos. Você quer aprender a fazer o que você tem que ser feito, fazer o fácil, o difícil ficar fácil, é transformar isso num hábito. Como é que transforma? Lá é a Bíblia. Da Bíblia, o que é para mim o creme de la creme, o 80-20, é empilhar atos de rotina. Para eu criar na engenharia de rotina, eu tenho que pegar alguma coisa que eu já faço automaticamente. Acordar, levar as crianças na escola, são 2 exemplos. E empilhar os hábitos mais importantes depois disso. No momento, um dos hábitos mais fundamentais na minha vida é exercício.
Então, eu empilho isso perto de uma coisa que eu já faço automaticamente. Logo, não há hesitação entre uma coisa e outra. É só fazer, é só empilhar que o cérebro entende. O cérebro entende e ele eventualmente vai causar muita pouca tensão nisso. E saber que, mesmo eu criando rotinas, você vai cair. Você vai cair. Então, por quê? Porque eu viajei. Vamos supor que eu fui lá para o Ceará agora e eu não tenho mais a rotina do CrossFit, porque lá eu não faço CrossFit, eu faço kitesurf. Eu sei que eu estou num momento muito... Quando eu volto para Brasília, eu sei que eu estou num momento muito sensível. Não importa quantos anos, na minha cabeça, não importa quantos anos eu fiz de CrossFit, eu vou ter que construir aquilo tudo de novo quando eu voltar para Brasília. Eu vou ter que intencionalmente construir aquilo. E, eventualmente, depois de uns 20 dias, aquilo vai entrar no meu sistema. Eu demoro, as pessoas falam assim, se for do zero, eu vou demorar cerca de 100 dias para me acostumar com alguma coisa. Tem gente que demora só 21 dias, né? Cara, essa parada desses livros que demora só 21 dias, para mim não funciona. Para eu tornar um hábito, são pelo menos 100 dias, de uma coisa nova. Agora, uma vez que eu tenho um hábito por anos, para eu retomar esse hábito, são 21 dias. 3 semanas no mínimo, para eu sentir que aquele hábito voltou. Então, se eu sair do hábito por 2 semanas, eu vou tender a demorar 21 dias para sentir que aquilo é semi-automático. Então, 100 dias para começar é o que funciona para mim, é batata. E pensa no cara que planilha absolutamente tudo que faz. Eu planilho tudo, eu planilho as horas que eu gasto surfando, vai vendo. De verdade. Para mim, o número é 100 para um hábito novo, e para um hábito que eu já tive, e retomar um hábito que eu parei 2 semanas, são outras 3 semanas. Engraçado que parar o hábito é fácil, né? Subir a ladeira é difícil, mas descer é fácil. Você para o hábito muito mais rápido que você reconstrói ele. E isso é o que funciona para mim. O que vai funcionar para você? Eu acredito que você deve ler o livro e testar, mas esse é o 80-20 para mim. Você vê um hábito que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um hábito, vai entrar um pouco na saúde, de não comer açúcar, basicamente. Não comer açúcar e comer uma dieta que não gera picos de insulina no meu corpo. É uma coisa que eu estou no momento, inclusive, dependendo de quanto você está dando esse vídeo, nem devo estar fazendo mais esse hábito, mas tá. Eu peguei e botei um monitor de glicose, aqui, essa parada é um chip que tem uma agulha que está dentro do meu braço, que liga com o meu celular e me fala exatamente, que está desligado agora, mas enfim, desliguei porque eu estava gravando e ligou o celular, mas enfim, que fala exatamente. E cara, para eu começar a gostar e sentir bem com uma dieta sem açúcar, sem carboidrato refinado, sem carboidrato, vamos dizer assim, eu achava que ia demorar umas 3 semanas, mas eu cara, vou deixar 100 dias. Eu acho que foi no dia 77 que eu me senti confortável com isso. Então não foi exatamente 100, né? O 100 é uma meta interna que eu tenho, mas foi 77. Quem que falou que depois de 3 semanas a coisa funciona? De repente é um cara que não tem o corpo que eu tenho, não tem a máquina fisiológica que eu tenho. São 100 dias, no mínimo. Se eu começar a comer carboidrato agora, por exemplo, né? Isso não é uma dica nutricional, tá, gente? É uma parada que eu tô fazendo no momento. Se eu começar a comer carboidrato agora e parar 2 semanas de comer carboidrato, eu vou demorar agora, que eu já tenho um hábito, uns 21 dias para voltar. Dependendo de quanto tempo eu fico fora, mas eu acho que uns 21 dias o meu corpo meio que tem essa memória muscular ou o que seja. Então, a construção de hábito por 3 semanas para mim nunca funcionou. Mínimo, assim, em média, 100 dias. E quando você cair, você tem que orçar no mínimo 3 semanas para voltar. E olha, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu pratico exercício físico há 7 anos. Se eu parar 2 semanas... Agora, simplesmente assim, vai demorar 3 semanas para eu começar a sentir a facilidade, ou automatismo, ou aptidão que eu sentia no outro tempo. Simples assim. Então você tem que estar preocupado com isso, porque quando você cai, você acha que vai tornar aquela coisa fácil, tornar o rebote. Quando você tem esse rebote, você acha que vai voltar fácil. Para mim nunca funcionou. Para mim são esses números que funcionam. Quais são os seus números? Para alguns de vocês vão ser 500. Tudo bem, 500 serão. Para alguns de vocês vão ser mais rápido. Não sei, cada um. Para mim são esses números. Então, se não está na sua rotina, não adianta nem ficar bravo
porque você não conseguiu.